Fala, mosguinho! Nesse vídeo eu vou te contar quais são os 5 erros que você comete ou pode cometer quando tá fazendo o seu terrário. E são 5 erros que ninguém fala por aí e que são muito importantes para garantir a saúde do seu terrário. Mas fica até o final, que eu já adianto que tem dica bônus lá no fim, hein? Meu nome é Carla Macanhã, eu sou engenheira, paisagista e fundadora do Arte Aflora. Eu faço terrários desde 2017 e criei esse canal para compartilhar o meu conhecimento com você. Mas antes da gente seguir, não esquece de curtir e compartilhar esse vídeo e se inscrever aqui no canal. Isso vai ajudar o YouTube a perceber que o meu conteúdo é relevante e vai ajudá-lo a entregar esse conteúdo para mais pessoas. Bom, então vamos lá para os 5 erros. O primeiro erro que eu vou comentar é um erro que muita gente comete e que eu mesma já cometi várias vezes. Bom, o primeiro erro é não procurar por pragas nas suas plantas. Sempre que você for colocar uma planta no seu terrário, você precisa dar uma olhada, levantar as folhinhas, procurar na raiz para ver se você acha alguma cochonilha, algum bichinho andando. E isso já me fez terrários que eu perdi, porque realmente tinha alguma coisinha ali escondida na raiz que eu não vi direito, ou até mesmo uma cochonilha embaixo da folha. Então, você precisa sim dar uma inspecionada na sua planta. E se a gente falar aqui de fitônias, que são as plantas mais comuns, é muito frequente a gente encontrar cochonilhas nelas. Elas não gostam de sol, elas têm uma série de coisas que você precisa adaptar, né? Dar as melhores condições para ela. Então ela pega a cochonilha de uma forma muito fácil se ela já estiver pegando muito sol, se ela ficar sem regar por muito tempo. Então sempre dá uma olhadinha, levanta as folhas, vê se não tem nenhum bichinho branco como esse da foto que tá aparecendo aí pra você. E ainda tem gente que, além de olhar esses bichinhos, sempre lava a raiz das fitônias ou das plantas, né? Basta você desenvasar a plantinha, né, que você for estar mexendo, e daí vai ter lá a raiz. Você vai desfazer o torrão, vai colocar num copinho d'água ali, só pra tirar aquela sujeira. Algumas pessoas colocam um detergente neutro, só pra, se tiver algum ovinho, algum bichinho, já matar, e daí sim fazer o transplante para dentro do terrário. Mas é importante que você inspecione principalmente esses bichinhos óbvios, para ver se não tem nenhum que vai poder contaminar o seu terrário. O segundo erro mais cometido é não regar bem a primeira rega do terrário. É usar borrifador somente e não entender que uma planta, no momento que ela é transplantada, ela acha que vai morrer. Pensa como é na natureza, quando uma planta cai, né, e fica com a raiz exposta, que é basicamente o que acontece quando a gente desenraiza uma planta do vaso. Na natureza, algum animal passou, alguma coisa externa fez essa planta sair com a raiz para fora e fatalmente ela pode morrer. Ela deve morrer, porque na natureza não tem alguém que vá lá, né, ela não tem como imaginar que alguém vai lá cobrir novamente a raiz dela. Então, quando a gente faz um transplante da planta, né, no terrário, a planta acha que vai morrer. Então você tem que fazer uma rega muito boa, a primeira rega. Cuidado para não exagerar, né? Não pode ficar com excesso de água, né? Ficar todo suado o seu terrário, mas não vai adiantar você regar só com borrifador. Regar com borrifador é só para repor umidade, né? Quando você tem aquela reposição de umidade a cada 2, 3 meses, que eu explico lá no vídeo que eu falo sobre rega de terrário e como isso ajuda a você vender mais. Mas é importante que a primeira rega do seu terrário ela seja abundante e molhe bem a terra onde a sua planta foi transplantada. O terceiro passo é lave bem o vidro que você vai utilizar, o recipiente que você vai utilizar para fazer o seu terrário. Nossa, Carla, mas isso é óbvio, todo mundo fala para lavar. Mas eu não tô falando só para passar um paninho com álcool. Eu tô falando para você lavar. Lava com água, detergente, seca com papel seco. É importante que você lave seu vidro. E eu vou te dizer por que é importante. Muita gente acha que é só porque o vidro tá engordurado, né? Tá empoeirado. E claro, isso não é legal para nenhum terrário, né? Você fazendo um vidro que não tá bacana a aparência. Mas vou contar um caso que aconteceu comigo. Eu fiz um terrário que na época eu tava na pressa e eu só passei o papel com álcool nesse terrário, né? Só passei assim com álcool dentro, né? Borrifei o álcool e tal, passei rapidinho. Não lavei ele. E eu fiz esse terrário e uma coisa que eu percebi é que aquele terrário sempre tava meio xoxo, sabe? A planta tava ali, mas tava sempre meio murchoxa, assim, não tava bonita, ela não tava... Ainda mais uma fitônia ou um musgo no ambiente úmido, eles ficam, né, elegantes, assim, ficam mostrando, né, bem coloridos pra fora. A planta sempre tava ali meio
perdi um pouco de saturação, perdi um pouco da cor acinzentada, mas o terrário não morreu, o terrário tava lá. Eu cheguei a procurar por algum bichinho, alguma coisa e não encontrei. Até que um dia eu me cansei e falei, eu vou desfazer esse terrário, eu vou fazer outro novamente, outro modelo, uma coisa diferente. E isso daí durou uns 2 meses. E daí eu peguei esse terrário e fui desfazer. Quando eu olhei esse terrário, ele tinha várias manchinhas, como se fossem pontinhos, eram perfeitamente redondos, né? Indicativo de fungo, obviamente. Pelo vidro inteiro, pintinhas marrons, pelo vidro inteiro e pela tampa. Então, tinha algum bichinho ali, algum fungo, que ele se proliferou no ambiente úmido do terrário. E foi até bem difícil de remover do vidro, eu tive que dar uma raspadinha, porque o fungo realmente se prendeu ali no vidro e era ele que provavelmente estava causando algum tipo de problema no desenvolvimento das minhas plantas. Talvez algum gás tóxico, alguma coisa não estava ali legal dentro daquele terrário. Eu só percebi quando eu decidi desfazer. Mas se eu tivesse olhado com maior atenção antes, eu já teria visto. Era bem evidente. E se eu tivesse lavado o vidro com antecedência, lavado uma buchinha, né, a parte amarela da esponjinha, né, para não riscar o vidro, e detergente, provavelmente eu teria mitigado esse problema. E se quiser, ainda passo o álcool depois. Mas isso é um problema que pode acontecer bastante e quando acontecer, se você vender o seu terrário, vai acontecer na casa do cliente. Olha só a dor de cabeça que é você não ter esse cuidado no momento que você está criando o seu terrário, começando, né, os primeiros passos. Então esse daqui já junta com o passo 1, né, que é de procurar qualquer bichinho na planta. É importante porque às vezes você só vai perceber isso quando tá na casa do cliente. E daí o problema não é mais só interno, o problema é externo, inclusive de imagem para a sua empresa. E eu quero pedir novamente para você, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, curta e compartilhe esse vídeo para ajudar o YouTube a entregar esse vídeo para quem está precisando dele. Não esquece de se inscrever aqui. O quarto passo é também algo que as pessoas comentam, mas não explicam, né, o porquê que é importante você utilizar ele. Você já deve ter visto em algum lugar a indicação de utilizar carvão ativado. O que é carvão ativado? E se você pode, por exemplo, substituir por carvão de churrasqueira. Aposto que você já ouviu falar, mas não sabe exatamente o porquê. Bom, o carvão ativado, ele é utilizado em filtros de aquário, né? Quando a gente monta um aquário, tem um aquário aqui, você coloca o carvão ali no filtro, a água vai passar pelo filtro, né? Porque a intenção é jogar oxigênio de volta pro aquário, né? Fazendo a água ciclar, mas ela vai passar pelo carvão, e o carvão, ele tem um poder antifúngico e antibactericida. Também evita cheiro, alguma coisa nesse sentido na água. Então o carvão ele é muito importante para o seu terrário, porque a água ela tá confinada ali dentro do seu vidro, ela não tem por onde sair. Então imagina se tem alguma coisa ali de errado, né? O carvão ele vai te ajudar a não proliferar se tiver algum tipo de fungo, algum tipo de bactéria, a evitar mau cheiro, ainda mais que a água fica parada normalmente, né, no fundo do terrário, tem um pouquinho sempre de água acumulada ali, se tiver um pouquinho mais de água, e essa água pode dar mau cheiro, porque tem matéria orgânica, né, tem contato ali com o substrato, com a raiz da planta, alguma folhinha pode apodrecer. Então, o carvão ativado é muito importante para o seu terrário, e muita gente subestima isso e faz um terrário sem carvão ativado. É possível fazer? É. Terrário vai viver? Vai. Mas pode ser que ele tenha um tempo de vida menor, pode ser que ele dê algum tipo de mau cheiro. Você está expondo o seu terrário, o seu trabalho a dar algum problema, e esse problema vai acontecer na casa do seu cliente. Então, carvão ativado é sim muito importante. E muita gente também pergunta se pode usar carvão de churrasco. Bom, pode, tá? O carvão, tanto de churrasco, se não tiver sido utilizado, é claro, quanto o carvão ativado, eles têm a mesma função, a mesma propriedade antifúngica e antibactericida. Mas a grande diferença é a matéria-prima que cada um é feito. O carvão ativado é mais poroso, né? Então a água vai passar por dentro dele com muito mais facilidade. Já o carvão de churrasco, ele é mais duro, ele não tem essa porosidade. Então a água não vai conseguir passar por dentro dele, vai passar por ele. Então é menos superfície de contato que a água vai ter com esse carvão, diminuindo o poder de filtragem, diminuindo o poder antifúngico, diminuindo o poder antibactericida.
Então, se você puder comprar o carvão ativado, você pode comprar em gardens, em lojas de aquário, pela internet, é super fácil de encontrar, tem na nossa loja também. Ele é bem acessível e ele rende bastante, né? Você precisa de uma quantidade muito pequena para colocar dentro do seu terrário. Então, carvão ativado é essencial, mas isso nunca te contam por quê. Por que que ele é tão essencial, né? O que que ele faz lá dentro que melhora a saúde do seu terrário? Agora a gente já sabe. O quinto e último passo, que não é o último, porque eu já falei que vai ter um passo 6 de bônus, mas o quinto passo é não checar se a raiz das plantas, estão totalmente cobertas. Eu cansei no início de quando eu comecei a fazer terrário, de 2 dias depois, um dia depois, olhar para o terrário que eu havia feito e ver que a planta estava meio murcha. Por que ela estava meio murcha? Será que é fungo? Será que eu não reguei? Aí eu regava mais? E na verdade não. Quando eu cobri, né, a raiz dela com a planta, ficou raiz pro lado de fora. Eu coloquei o musgo ali em cima e não percebi. Então, a planta não conseguiu o oxigênio que ela retira da terra, né, ela estando coberta. A planta acabava murchando e se eu não percebesse, nas vezes que eu não percebi na hora, eu perdi a planta. Então, é importante que você faça esse double check em todas as plantas, se elas estão bem cobertas. Não basta só colocar o musgo por cima. A raiz da planta precisa estar 100% coberta. Quando a gente fala de terrário, a gente não fala de plantas epífitas, como por exemplo a orquídea, né, que tem as raízes ali externas, né, todas bonitonas. Então as plantas precisam estar com a raiz bem cobertinha. Isso daí é algo que nunca falam por aí e que eu já tive problema nos meus terrários. Então é importante que você cheque, faça esse double check e tenha certeza que elas estão super cobertinhas. Agora sim, vamos para o sexto e último passo. O sexto passo de bônus que eu tô dando para vocês, que é algo também que eu só aprendi no campo de batalha. Só aprendi quando eu tive problema com isso e daí eu tive o terrário voltou da casa do cliente também. Se você vende terrário e você recebe uma encomenda, né, não está pronta a entrega o seu terrário, eu quero te fazer uma pergunta. Você faz o terrário e já entrega para o cliente no dia seguinte, né, deixa ali para fazer da última hora, ou fala, dá 2 dias ali para entregar, ou você monitora por alguns dias esse terrário junto com você, no seu ateliê, na sua casa, antes de fazer a entrega. Comenta aqui embaixo, quero saber. Ninguém fala isso, ninguém. Mas eu já tive tanto problema porque eu não monitorei o terrário. Eu já tive problema, inclusive, porque eu usei uma planta, na verdade aquela camedória, né, aquela palmeirinha, e ela é uma planta que ela aceita bem o terrário, ela aceita umidade, mas ela não pode estar muito encostada no vidro, que ela mofa, né? Ela forma um mofinho assim, branquinho nela. A mesma coisa com o aspargo plumoso. Às vezes ele, se ficar encostado muito no vidro, muito úmido, ele forma um algodãozinho branquinho. E daí a planta, eventualmente, aquilo vai piorando, vai crescendo dentro do terrário. É um fungo, né? E daí acaba com o seu terrário. Então é importante que você monitore aí pelo menos uma semana antes de fazer a entrega para o cliente. Até para monitorar se tem a quantidade de água necessária, se você regou bem, se a planta ali tá com a raiz bem coberta, se ela vai pegar firme no terrário, se o musgo que você não colocou não tem algum problema, às vezes ele começa a amarelar depois que você colocou, se você não regou demais, olha só quanto erro eu já tô falando. Mas tudo isso você vai pegar nesse monitoramento que você vai fazer a mais, né, na sua casa, no seu ateliê. Você vai ficar por alguns dias com esse terrário antes de fazer a entrega. E isso já aconteceu muito comigo. Eu deixar para a última hora, fazer o terrário e entregar muitas vezes ainda com a parafina quente. Erro de principiante, né? Quando você tá começando ali, você não tem ainda uma estrutura, você ainda não tem nenhum processo, você acaba cometendo esses pequenos deslizes que podem sim te trazer um problema depois. Bom, agora que eu falei, eu vou recapitular todos eles muito rapidinho e eu quero que vocês me digam aqui nos comentários se vocês sabem de algum outro erro, né, alguma coisa, alguma dica para você dar para quem tá fazendo terrário que seja importante. Se você já cometeu algum erro, comenta aqui que eu quero saber a sua dúvida, né? O seu comentário pode ajudar um amiguinho, outro musguinho aqui que também esteja aprendendo, queira aprender a fazer terrário, esteja aprendendo, começando o seu negócio. Então não esquece de comentar aqui. O primeiro erro, não procurar por pragas na sua plantinha. O segundo erro, não regar bem, não fazer uma boa primeira rega, né? Quando a gente transplanta a nossa planta, ela tá morrendo de sede, achando que vai morrer. Então a rega tem que ser um pouco mais avantajada.
O terceiro erro, não lava bem e com água e sabão, não é só passar álcool, porque o problema pode não ser só sujeira, vidro engordurado ou poeira, mas pode ter algum fungo ali que ele vai se multiplicar quando você transformar aquele ambiente num ecossistema úmido. O quarto erro, não utilizar carvão ativado. O carvão ativado é essencial para garantir mais durabilidade, evitar cheiro dentro do seu terrário, né? Fazer com que ele viva mais. O quinto erro, não checar se a raiz das plantas estão bem cobertas, porque isso faz você perder planta e o problema vai acontecer na casa do cliente muitas vezes. E o sexto erro de dica é não monitorar o seu terrário por alguns dias antes de entregar para o cliente. Pelo menos aí uma semana para você ter certeza que o terrário tá se desenvolvendo, que as plantas pegaram, que a rega tá boa, que não tem nenhum bichinho, que o vidro não tem fungo. Então, pelo menos uma semana antes de entregar. Bom, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e não esqueça de comentar aqui embaixo se vocês têm mais dicas aí para não cometer erros ao fazer os seus terrários. Eu espero você no próximo vídeo.